Muito boa noite. O tema de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. No livro O Evangelho por Emmanuel, a versão Mateus está na primeira edição, na página 261. E o versículo diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Então, são os três verbos: pedir, buscar e bater. Então, esse é o único versículo que Emmanuel dedicou várias mensagens, e nós vamos tentar captar a ideia do Emmanuel. Esse único versículo de hoje é um pouco extenso. Semana que vem vai ser curtinho, mas aí a gente coloca um Divina Presença para ficar do tamanho bom. Essa primeira mensagem, que consta do Livro da Esperança, ele fala dos campeonatos. A ideia é que na Terra há o esforço de atletas, pintores, artistas, poetas, tribunos, uns para vencer a inibição e conseguir a oratória, outros para aprimorar sua arte, o atleta para alcançar habilidades. Todos eles precisam de esforço, empenho para alcançar suas metas. E Emmanuel fala que no campo do espírito, isso também é verdade. No campo do espírito, há o que ele chama assim, os campeonatos ocultos do espírito. Os campeões da Terra são admirados, alcançam a mídia, o aplauso. Já o campeonato oculto do espírito, ele não tem nenhum aplauso do mundo, mas são acompanhados atenciosamente do mundo da esfera espiritual. Isso é consolador, não é? Saber que nossa luta é acompanhada com interesse pelos benfeitores maiores. Há uma torcida, né? Há uma observação assim. E aí ele conclui falando que há a teoria e a prática. Toda a pegada desse versículo, talvez o miolo do entendimento que eu captei foi assim: uma coisa é a teoria, é a prece, porque fala de prece muito, né, dos pedidos. E não pode ficar só no movimento teórico. Precisa haver um esforço próprio para alcançar um merecimento, um mérito, e aí alcançar a vitória, basicamente. Então ele conclui assim, que tribunos, pintores, artistas, poetas, atletas, todos eles estudaram os manuais e os técnicos, mas eles precisaram consagrar a prática, o treino. Tá? Então, na espiritualidade, sim, existem práticas espirituais, treinos. Tá? Quais seriam as práticas espirituais? A leitura sagrada, essa que a gente propõe, né? Do livro, a mensagem diária, as orações, meditações, o exercício no templo religioso, na casa espírita, a leitura, né? Tudo isso são movimentos. E aí vamos alcançar
Qual é a meta? Ele vai dizer assim, a meta é o equilíbrio, o entendimento, a abnegação e a fé. E aí ele fala dos desafios. Quais são os desafios? Momentos em que a gente não pode se calar, né? E ter atitude meiga. Não é o silêncio, o melhor é a manifestação. Momentos em que a caridade precisa ser firme, ou dizer o não, e resistir também a algumas impulsividades. Então, se aplicarmos em nós as regras cuja eficácia acreditamos, sofreando impulsos inferiores, então o mundo emocional, inconsciente, é como uma planta que precisa ser cultivada. Nem todo galho deve deixar crescer torto. É preciso poda. Tá? É preciso poda. Agora é preciso não também matar a planta. Deixa ela crescer, molha, rega, fertiliza, protege, assim com as emoções. Então, o burilamento necessita da prática. Na prática, tá? Tem que medir o pH. Você mede o pH do sangue, da urina, você mede o pH espiritual, é como anda a paciência e a humildade, viu, Riva? Como é que anda meu pH, minha paciência e humildade? É, Iva. Pois é, Pois, né? então, eu reconheci a risada de Iva aqui. Então, para obter os pequenos triunfos, são os pequenos recordes, né? E somente nós próprios vamos avaliar, alcançando o burilamento do espírito, para que a gente encontre a palavra certa, a conduta exata. Tudo é questão de início. E o êxito depende, uma coisa interessante, da fidelidade à consciência, né? Olha o que a gente deve seguir, a voz de Deus dentro de nós, e não a voz do ego mental, interesseiro, egoísta, orgulhoso. Esse é um falso guia, esse é um enganador, né? Mas, para escutar a voz da consciência, é preciso mergulhar, fazer silêncio e dar abertura para a intuição funcionar. A próxima mensagem chama Ação e Prece. Olha que interessante, ele colocou primeiro a ação e depois a prece, na sequência. Eu até de cara olhei assim, é preciso fazer a prece, mas depois agir. Lá no texto ausente, eu vou mostrar a hora, e vai dizer que não. O trabalho precede a oração. Vixe, né? Então, nós rogamos ao céu em preces, só que o céu também roga de nós. Tá? Então, ele roga de nós a nossa parte. Eu estava refletindo sobre esses textos e me veio a imagem de um triângulo com 3 ângulos. O ângulo divino é o superior. E nós estamos num cantinho aí, no ângulo horizontal, aqui no ângulo de baixo. A prece é a escada que nos leva até o ângulo divino, os anjos, e que nos respondem. Mas a forma de responder é assim, olha o outro lado do triângulo próximo, né? Olha o irmão que está sofrendo, né? Que seria amai o próximo como amai-vos uns aos outros, né? Então esse triângulo aparece. A gente tem nosso canal com o divino, vertical,
Mas o divino nos propõe um movimento horizontal aqui. Eu peço a Deus e Deus me abençoa. Eu devo pegar uma parcela dessa bênção e repartir com alguém, ajudar alguém. A ideia é essa. Hein, Riva? Não é fácil, né, Riva? Para a gente, não. Aí ele fala assim, a prece é a orientação, o serviço é o merecimento. Então, a ação, junto com a teoria, é importante para que haja o merecimento. Muitas pessoas só pedem aos céus, porque é dando que se recebe. É preciso adequar a nossa lei da cooperação, que vai aparecer aqui. A lei da cooperação, com vários nomes, eu achei interessante. Então, muita gente roga ao céu e tranca o coração em favor do companheiro. Assim. Por que Deus não está escutando meu pedido? Por que eu não estou escutando o pedido de Deus? Faça a sua parte e Deus te ajudará. Há uma necessidade de uma parceria assim, para funcionar. Tá? E essa parceria envolve o movimento de nossa parte, que é um imperativo de ação, né? Pedir, bater, buscar, não é de ociosidade, de preguiça, de coisas tão nossas, né? Assim, se deixar, a gente amolece mesmo. Então, o PBB, né? O que é PBB? PBB é pedir, buscar e bater. Pedir, bater, buscar. PBB. Emmanuel fala que a gente deve desejar, aspirar, pedir, mas empenhar para alcançar o que a gente quer. E trabalhar, agir e servir para que nos abram os horizontes das realizações. Tá? Então, ele chega a falar que é a lei da prece. Então, a prece tem uma lei. No final dessa mensagem, assim. Semelhantes princípios regem as leis da prece. Tá vendo? Né? As leis da prece. A oração ampara sempre. Mas é preciso ação também. Tanto que é oros e ação. Oros é a boca que abre e pede, né? Oros e ação. A palavra já diz assim. O kit. Próxima mensagem. Pedi e obtereis. Do livro Escrínio de Luz. Aí, muitos pedem riqueza material, mas é preciso se prevenir contra a ociosidade e o egoísmo, porque senão a riqueza vira amargas provações. Outros pedem beleza física, né? Mas é preciso se prevenir contra a vaidade, para não cair em dolorosas inquietações. Outros buscam autoridade, prestígio, mas precisa se prevenir contra a tirania e a violência, para não alcançar um dia a maldição do sofrimento. Maldição e sofrimento. Outros querem ser muito inteligentes, mas não se esforçam para eliminar o orgulho e acabam escorregando em ilusões. Não é a riqueza material, mas o mau uso que fazemos dela. Não é a beleza física, mas a atitude condenável. Não é o poder, mas nossa atitude menos digna. Não é a inteligência, mas nossa diretriz reprovável. Ou seja,
é o como, não é, Saba? Como a Regina Helena falava, é o como, não é o quê. Então, depende, ele conclui, de nossa solicitação a resposta do bem ou mal. E eu gostei dessa frase linda, Teresa. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza. Ou seja, depende dos olhos de quem vê, né? Dos olhos que a gente tem. E a conclusão é o lembrete que é preciso fazer algo em serviço para alcançar a felicidade. Daí vem dois textos ausentes, que é aqui 10 e 11 de julho, que foram publicados no grupo do Zap. Eu vou pegar aqui, eu tenho eles impressos. A primeira, na ação de pedir. Tá? Na ação do pedir, reforça a questão do trabalho mais a oração. Junto com o trabalho, junto com a oração, é preciso o esforço, o trabalho, para que haja o mérito. Tá? Então, é uma mensagem sobre a prece. O buscar é um verbo de ação. Tá? Então, a gente tem que buscar como cumprindo as obrigações. Eu acho tão interessante que o indivíduo fala assim, não, eu gosto de fazer tudo, menos aquilo que é o que eu preciso mais fazer. Então, é uma paulada aqui, viu? Cumprir o dever, cumprir a obrigação irrepreensivelmente. Nós não conseguimos ser completistas nisso, né? Mas não devemos paralisar na culpa. A gente deve ir esforçando para ir melhorando. Tá? O desempenho das tarefas, a luta digna. Aí ele diz assim, mesmo chorando e sofrendo. Né? Então, quando ele diz assim, batei, não é como alguns religiosos que vão de porta em porta batendo, né? Aceita aqui uma palavrinha de Deus, né? Não é nesse sentido, não, viu? O trabalho deve preceder a oração. A frase está aqui, ó. Em suma, lá no 7 para frente, em suma, o trabalho respeitável deve preceder no qualquer rogo. Viu aí, Cássia? O trabalho deve preceder a oração. Então, primeiro vem o trabalho. Pedir, mais agir. Tá? Então, ele fala do banco. Todo mundo que precisa tomar um empréstimo precisa ter crédito e oferecer alguma garantia. Né? Por isso, a gente deve também trabalhar na extensão do bem, conquistando a simpatia do próximo. E a simpatia, um dia desse, disse que era a nossa autoproteção, né? Porque a antipatia acaba sendo um foco de espinhos magnéticos e vibrações contrárias. Sobre elas a gente ainda vai ver hoje. Então, ele chama de demagogia, segundo Emmanuel, a demagogia é uma conversação brilhante, mas inútil. Eu busco o contrário aqui em nossos encontros, uma conversação muito simples, mas muito útil também na vida, né, Iva? Por que filosofar difícil e ficar um vazio, Sim, né? sim. É. Então, demagogia, uma conversação brilhante, mas inútil. Então vamos. A próxima mensagem, que é o texto ausente, porque o livro não colocou, né? Mas tem na internet, é só colocar o nome da mensagem, a palavra Emmanuel, e aí a gente acha publicada. Se chama a chave, tá? E o que é a chave? A chave
A chave é o esforço próprio no serviço edificante. A resposta é essa. De novo, ele lembra do pedir e merecer. Tá? Só que dessa vez ele convida a gente a ler o livro da natureza. Os espíritos sábios, né, desde os alquímicos, o Paracelso, e mais tarde foi Hahnemann, Mesmer, eles apreciavam os segredos da natureza, assim. Jesus também, as parábolas dele eram assim, campestres, agrícolas, né? Um campo que foi semeado, né? Um terreno que foi escavado. Né? Os avatares tinham esse dom da parábola, assim. Então, vejamos o livro da natureza, assim. Tem o suor da sementeira para alcançar a colheita. Tá? Então, é uma ação que precede o resultado. Existe o calo da mão, né, para colher. A árvore, né, que protege o solo. O artista, que é um marceneiro, é um artesão que faz um móvel. E aí começa a falar da lei da cooperação, Andréa. Você que lembrou da lei da cooperação, ele chama assim, ó, tudo na vida é cooperação. E aí dá mais 3 nomes. Ele podia ser lei da interdependência, nós todos estamos, né, numa rede de interdependência, concessão recíproca e amparo mútuo. Tá? Amparo mútuo. Então, faz parte da lei da cooperação. Jesus coopera com aquele que coopera com o próximo. Tá? Se a gente quer receber o auxílio do alto, a gente deve representar Deus de alguma forma com as nossas mãos estendidas para auxiliar alguém na estrada. Aí ele faz um ciclo interessante. Olha que ciclo interessante. A fonte auxilia o solo. O solo ampara a semente que germina e produz o grão. O grão vira uma árvore que sustenta a floresta, de onde a fonte retira a proteção e defesa. Né? Então, uma grande corrente virtuosa, uma corrente do bem. O bumerangue, né? A lei do bumerangue, você atira, ele roda, roda e volta para você mesmo. Tá? Então, é melhor que a gente emita coisas luminosas, coisas positivas. Antes de eu ler aqui, eu vou concluir a mensagem da chave, né? E aqui aparece o triângulo, viu? O triângulo, onde estão os anjos e Deus em cima, nós de um lado e o próximo do outro. Tá? A prece é uma escada luminosa entre a terra e o céu. E se os homens insistem pelo favor dos anjos, devem se dispor à colaboração com os anjos no socorro ao mundo sofredor. É isso aí. Bater e abre-se-vos-á. Mas não vamos esquecer que a chave do serviço edificante, tá? Então a chave, que é o título da mensagem, é a chave do serviço edificante, única senha que nos assegurará com merecimento, né, a vitória, né? A única senha que vai nos assegurar com a resposta do infinito amor em favor de nossa ascensão, de nosso crescimento. Vamos ver aqui algo que foi escrito. Boa noite, Bárbara, Iranei, Farias, Isis, Cláudia, Ana, Sueli. Então, Andréa, nós somos um.
um todo, né? Portanto, o que acontece com o outro nos aflige, nos atinge. Todos precisam estar bem para que todos estejam bem. Excluir, a exclusão atrapalha o processo de felicidade plena e coletiva. É isso aí. De uma forma tão poética, Emmanuel falou assim: a dor de um hemisfério planetário repercute no outro. Não dá para a gente ignorar a fome que existe em um país ou uma guerra. Voltando para o livro. De volta para o livro, aqui está: bater e abre-se-vos-á. Bater é um verbo que implica em atitudes. Tá? Bater não diz mendigar. Tá? É pedir, mas trabalhar. Faz parte. Interessante. O pedido e o trabalho faz parte do nosso SOT. Né? Porque o O do SOT é oração. E o T é trabalho. Né? Então, ele fala do esforço, mais perseverança. Tá? Eu tenho gratidão por essa palavra perseverança, que foi uma casa que a gente trabalhou durante alguns anos, mais de 20, e que nos acolheu, né? Fizemos amigos. Daqui nós temos Riva, Ângela, Milena, Ivana, Kátia, um bocado de gente que pôde compartilhar esses momentos. Saba. Então, a súplica sem trabalho costuma ser preguiça. Tomemos assim a nossa tarefa de cada dia por instrumento bendito. Atendamos ao nosso dever. Então ele está nos lembrando, viu? Por mais doloroso e pesado, com alegria no coração. Como quem sabe que o direito é algo que devemos obter através da obrigação cumprida. Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso e da fraternidade. E aí o Senhor nos responderá com as bênçãos do amor e da sabedoria. Hoje eu estou falando rápido, acelerado, porque o conteúdo é grande, eu não quero deixar nenhuma mensagem de fora, viu? Vai perdoando aí. Já falamos meia hora. A outra mensagem diz aqui, obrigado, Kátia, imperfeitos, mais úteis. Tá? Imperfeitos, mais úteis. É a nossa realidade, Cláudia. Não somos inabilitados para servir. Pronto, essa mensagem diz isso. Ninguém, Verônica, é inabilitado para dar um copo d'água, né? Para ajudar alguém, fazer uma prece, né? Um sorriso, às vezes um sorriso evita um suicídio, sabe? O indivíduo se renova assim, tem um novo impulso, sabe? Então, busca e acharás. Vamos insistir no esforço, tá? Na realização. Há pessoas que se afirmam inúteis. Isso é uma armadilha. Ah, eu sou tão inútil, então não posso fazer nada para ninguém, nem para mim mesmo. E aí paralisa. Tá? Então ele fala assim, não, faz um treinozinho, faz uma caminhadinha leve, né? Começa se exercitando, tá? Porque nós precisamos tomar lugar na caravana. Existe uma grande caravana do bem. Todas as noites, né? As correntes de luz, os grupos espirituais e tal, formam as caravanas. Não precisa estar dentro de um centro, às vezes você pode, onde tiver. Hoje o mundo está virtual, né? Hoje eu estou vendo pessoas amigas aqui em várias cidades, sabe? Principalmente Salvador, né? Então, ele fala dessa grande caravana de luz que nós precisamos tomar. Toma teu lugar na caravana de serviço.
Para isso, precisa desincumbir das próprias obrigações. Vamos virar a página. Então, fazer algum bem em favor de alguém. Nada demais. Aprender e construir auxiliando. Tá? Aí ele fala, auxiliando quem? Assim, a todos que puder, né? Mesmo os valorosos, para que se animem, se fortaleçam, as pessoas retas para não desviarem, os fracos para se fortalecerem, os tristes para que sejam consolados, os caídos para se levantarem, o desequilibrado para se recompor, os endividados para a solução dos seus problemas. Todos nós somos imperfeitos. Somos, né? Isso não tem a menor dúvida. Mas úteis, tá? Embora pífios, pequenos, imperfeitos e frágeis, né? O imperfeito faz parte do pífio. Pequeno, imperfeitos e frágeis. A gente deve, de pouco a pouco, alcançar, né? Como o minério se transforma em estátua. E aí, reta final, ele vem agora aprofundando. Examina o teu desejo, tá? Examina o que você sente e pensa. Pensamento e emoção têm poder. Por quê? Porque, de acordo com eles, teremos companhias. Esse texto é de mediunidade, Riva. O pessoal está na mediunidade. O livro Mediunidade e Sintonia, tá? Fala dessa lei aí, da mediunidade. Ele fala, o médium não é só aquele que vai para a mediúnica e receber o espírito. Não. Todos nós somos instrumentos vivos desta ou daquela realização, de acordo com o tipo de luta. Tá? A lei diz, vamos encontrar o que buscamos. E Emmanuel acrescenta, sim, e farás o que desejas. Do ponto de vista agora negativo, positivo. Do negativo, diz assim, se te relegas à maledicência, a pessoa se dedica à fofoca, em breve vai estar médio de entidades infelizes que se dedicam à injúria. Então, você pode desenvolver a mediunidade com o método da maledicência, da fofoca. Se você vive na caça do prazer dos sentidos, aos poucos você vai ter companhias magnetizadas pelos vícios gerais. Se você se dedica a construir o castelo de superioridade na embriaguez intelectual, em breve você não precisa nem de obsessor, você já vai ser o insensato e o louco. Para que obsessor mais, né? Não precisa. Bom, aí do lado ideal, o lado positivo seria assim. Se você se empenha na boa vontade, Teresa, né, terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, na construção da felicidade comum. Então, o indivíduo bem intencionado, ele vai ter a inspiração boa. E aí ele conclui. Observa, então, o rumo que você toma para que não surjam problemas de companhia. Tá? Eu botei PC. PC é problemas de companhia. Examina o teu desejo. De acordo com eles, teremos companhias. Agora, o tipo de companhia a gente que escolhe. De acordo com a direção ou o rumo certo ou o rumo torto. Desce a animalidade e encontrarás uma multidão com propósitos escuros. Eleva-te buscando o aperfeiçoamento.
e será bafejado pelo concurso dos pioneiros da evolução que nos precederam. Tá? Então, os espíritos bons, eles estão querendo ajudar, só que eles respeitam assim, quem é que quer ajuda? Você tem que dizer assim, vem de mim, né? Vem de mim, espírito bom. Eu quero, né? E aí perseverar no tempo, né? E manter a constância. E na conclusão, examina os teus desejos, vigia os pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou algemas do mal, tá? Porque o vício vai prender o indivíduo em regiões escuras quando desencarnar. Ou as virtudes vão funcionar como asas que vão erguer numa boa sintonia para regiões mais felizes. Vibrações. Olha que mensagem, viu? Essa aqui, no livrinho Paz e Renovação. Vibrações. Ele vai nos ensinar como lidar com as vibrações negativas, contrárias. Quem é que não as experimenta? Vibrações negativas, contrárias, nos ambientes, nos grupos, no trabalho, até na família, né? Assim, dentro de todo lugar, assim. Como é que a gente deve fazer diante de vibrações contrárias? Aí ele fala o seguinte, olha, a vibração são ondas mentais, tá? Ondas mentais. E nós vamos exteriorizar constantemente nossas vibrações. Então, qualquer pessoa que encontra o outro, um pouco de sensibilidade já capta a energia leve, né? A aura da pessoa, assim. Se for um indivíduo distímico, queixoso, né? De imediato a pessoa percebe um peso, assim, né? Se for a pessoa otimista, está na oração, está na leveza, irradia uma aura assim, né? De bem-estar. Isso é natural. E no mundo espiritual, então, não tem máscara, viu? É um negócio instantâneo. Aqui também, aos pouquinhos, a gente está desenvolvendo essa sensibilidade, né? Principalmente as mulheres têm uma intuição, é difícil enganar. Não é mesmo, Ivana? Então, ele fala assim, de acordo com essas verdades, é preciso cuidar do alimento mental, porque o corpo se alimenta, né? E você seleciona ali, vai no quilo, seleciona ali os... E a mente seleciona os conteúdos, então ele recomenda, assim, importância cuidar das ideias que alimentamos, tá? Então, onde é que vive tua mente? Nas leituras, né? No sagrado ou no profano só, né? Bom, em muitas fases da experiência na Terra, nós desgastamos com a nossa impulsividade, nossas emoções. Não controlamos o que a gente sente. A reação às vezes a pessoa faz uma careta, né? Ou trava os dentes assim, ela pode já ter uma certa educação, mas está vibrando, né? Aí, Emmanuel lembra da empatia, é preciso situar-nos no lugar do agressor, entender a situação do agressor, para então alcançar a possibilidade de controlar a nossa impulsividade, o nosso destempero do humor, né? Aí ele fala uma frase bonitinha assim, experimenta a química do amor, né? Experimenta a química do amor. Se alguém te fere, então o agressor, a gente vai procurar entender que ele está em desequilíbrio. Se alguém te injuria, o injuriador,
vai cair em arrependimento depois e vai sofrer. E aí ele fala assim: devolva uma vibração positiva quando receber uma desequilibrada, negativa. Né? É uma ideia paralela que ela devolveu, retribuir o mal com o bem. Viu, Riva? Não é? Então, quando vem de lá um raio assim de raiva, de agressividade, então você deve, né, devolver uma vibração positiva, né, e não jogar querosene na fogueira, porque aí vira confusão, né? Vira provocação. E aí ele conclui assim: se alguém desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça uma silenciosa mensagem de harmonia. Disse o Senhor: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Esse princípio governa o campo das vibrações, é a lei. Insiste no bem e o bem te garantirá. Então, colocar-se na sintonia do bem ou do mal é uma escolha nossa sempre. Aí vem mais uma mensagem, tá? Estamos avançando um pouco, porque é para esgotar o pedir e obtereis. Esmola e oração. Tá? Então ele fala de 3 verbinhos aqui: pedir, receber e dar. É bem assim. Então a gente pede, recebe a bênção e aí reparte a bênção. O movimento é esse. Nós estamos no nosso ângulo aqui do triângulo, a gente pede, a bênção desce e a gente joga lá pro. Fica com a parte, né? E se for um perfume, você já fica perfumado. Depois perfuma o próximo e diz uma música assim: fica sempre um pouco de perfume, né? Na mão que oferece rosas. Então, você pede pelos seus filhos, todos nós pedimos, né? Aí ele fala assim: e os filhos dos outros, que tremem de frio ou que estão com fome? Você pode ajudar? A gente pede consolação para nós. E a consolação para o próximo, né? Teve uma Aimee, uma menina evangélica, que fez uma prece que arrebentou lá no congresso evangélico. A crítica, né? Oramos por nós mesmos, né? Não sei se vocês já viram, né? Essa Aimee. Fazemos prece por nós mesmos, né? E aí faz uma crítica, assim: o dízimo vale mais do que os corações. O nome da música é O Evangelho de Fariseus, né? O Evangelho da Hipocrisia. Quando terminar, bote no YouTube, bote Evangelho de Fariseus e escute a crítica que a menina fez, incomodou o mundo religioso, porque ela foi profeta, assim, de uma... desmascarou, né? Algumas coisas assim. Pedimos um amparo para os nossos familiares queridos. Toda semana, tá? Mais de uma vez por semana, a gente pede. E os outros? A gente tem que pedir para os outros também, né? Então, a gente deve ajudar sem a esmola constrangida. Eu achei interessante, viu? Me lembrou uma amiga Vera, né? Ele falou: na constrangia, não, né? Ela brincava. Nossa esmola é constrangida. Toma aqui, ó, né? Toma aqui esse dinheiro aqui, ó. Na porta de uma padaria, né? Para se ver livre do incômodo. Então ele diz assim: não, faz como a esmola constrangida, não. Ajuda como a natureza, tá? Porque o sol não discrimina ninguém, a chuva também não, a flor perfuma todo mundo, a fonte jorra água para todo mundo, e aí vai. Sem precisar
do constrangimento. Então, ele conclui aqui, reparte um pouco do que recebes. Um pouco, não é tudo. Né? Então, que a nossa prece não seja uma exigência delituosa, mas que seja uma flama resplandecente. E a última mensagem, orar. Pedi e obtereis o bem ou o mal. E aqui Emmanuel confirma, assim, prece negativa. Né? A prece negativa é assim, Senhor, que Gomercindo quebre a perna, né? Que ele encontra uma mulher bem perturbada, assim, para poder ele ficar na miséria. Tá pedindo a Deus. Pedi e obtereis o bem ou o mal. Você que escolhe o que você está pedindo, tá? Então ele fala o seguinte, que todo o propósito que a gente tem, a aspiração, os pedidos, os anseios, os nossos desejos, as rogativas, tudo isso é oração. Nossos pensamentos são orações. Porque eles têm força de atração. Né? Então, nós vamos precisar vigiar tudo isso. Não é? O que nasce nas fontes da mente, o desejo, a aspiração, tudo isso aí a gente está orando. Quando são do bem, elas vão para esferas superiores, onde os anjos captam e se mobilizam para vir nos ajudar a alcançar aquilo que a gente está visualizando, desejando. Agora, quando nossa prece é negativa, elas descem até as trevas. E entidades trevosas se mobilizam e também querem vir nos ajudar nos planos nossos. O poder realmente está dentro de nós, viu? De fazer a escolha. Espiritismo é uma doutrina de escolha e resultado, né? Então, os temas elogiáveis recebem a contribuição dos anjos de luz para a sua realização. Por isso que, não sabendo o que a gente quer, ele fala assim, ó, faz como Cristo, né? Entrega, seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. E aí ele conclui, né? O ensinamento do Cristo é bem atual. Desejar, todo mundo deseja. Enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Muito bem, meus queridos. Então, desejo muita paz. Vamos parar a gravação.